Para mim, o Museu da Língua Portuguesa é um espaço em que é possível documentar, né? Não é só de interesse desse estudioso, né? Do linguista, de alguém da literatura que vai visitar esse museu. Acho que é um espaço em que o sujeito, né, que fala a língua portuguesa, que usa a língua todos os dias, ele pode pesquisar, né, ver o que se diz sobre, né, a língua naquele espaço. O sujeito comum fala a língua e não se preocupa com parar para analisar, refletir o que é em si a língua. Então, acho que é um espaço em que, pelo menos ali, você tem esse lugar em que é permitido. Indo ao museu, eu assisti a do Cazuza, né, que é Cazuza Mostra a Sua Cara, né, que foi do ano passado. Quer dizer, para mim, o que causou aquela exposição, como ao mesmo tempo que estava, né, ocorrendo a exposição, ocorriam as manifestações de 2014, então foi algo que, de uma certa maneira, me afetou, mostrando o quê? Quer dizer, como o Cazuza, da década de 80, é tão atual em 2014. Né? Então, assim, e na exposição em si mostrava essa questão do sujeito que resiste. Então, você tinha o sujeito Cazuza que resiste lá no museu e você tinha o sujeito comum que estava resistindo lá fora, clamando por outras condições, né, para esse Brasil, assim, mostrar a sua cara, né, que eu acho que era algo que chamava a atenção nessa exposição do Cazuza, que o sujeito ele podia tirar uma foto sua, né, e tinha esse dizer, mostra a sua cara, então tirava sua foto e colava no museu, então tinha isso nessa exposição, que eu acho que era interessante naquele momento histórico, porque de uma certa maneira, com as manifestações, os sujeitos brasileiros tiveram que mostrar suas caras, né, que eu acho que é algo que tem durado até hoje, né, até 2015, que é assim, qual que é a sua posição diante de tudo o que acontece no Brasil, já que se clamou tanto por uma ideologia para viver, que ideologia é essa que esse sujeito hoje, né, tá clamando, tá esperando, né, ser interpelado para conseguir viver. Então, acho que essa exposição mostrou como ainda um dizer, né, daquele poeta da década de 80 que cantava aquelas músicas contestadoras é tão atual. Acho que é um espaço em que tem língua, sim. Para o estudioso da ciência da linguagem também, além de... É que assim, acho que no museu talvez tenha aquela coisa assim, daquela monotonia, né? Quer dizer, o que muda no museu é quando tem as exposições. Quer dizer, nessas exposições é que um analista da linguagem poderia, né, ter interesse maior, porque tem a parte fixa, e a parte fixa está atrelada à história. A história da língua portuguesa. Então, acho que só mesmo com as exposições é que tem essa mudança do que é previsto, né, para o museu, né, em termos de significação. O que eu vejo? Eu acho que tem dois funcionamentos de língua ali. Então, eu acho que se a gente retomar, por exemplo, a discussão que a Eni Orlandi mesmo fala sobre língua fluida e língua imaginária, eu acho que tem isso. Você tem a língua imaginária ali funcionando, que foi aquela que a gente, né, aprisiona nas formas, né, aquela que vai estar na gramática, que vai estar no dicionário e que eu acho que também pode estar no museu, né, que é a língua presa à norma. Mas você tem a língua fluida também, aquela língua que escapa, aquela língua daquele sujeito que fala sem se preocupar com o que a gramática, né, por exemplo, a gramática normativa coloca. Então, acho que tem esse convívio. Para mim, o museu ele é um espaço de línguas, né? Então, você tem diferentes línguas ali funcionando, né? Não só a língua, por exemplo, que é aquela língua que foi escolhida pelo curador né, que vai montar a exposição. Eu acho que é algo a se pensar, né? Quer dizer, o museu é um espaço de língua. Quer dizer, se é um espaço de língua, que língua é essa? Que recorte foi esse escolhido pelo museu? Né? Então, por exemplo, porque para mim parece muito forte que às vezes relaciona muito a questão da língua com o literário, né? Se a gente pensar nas diferentes exposições que tem sobre o museu, mas eu acho que a língua vai também além desse literário. Eu acho que eu não sei, eu acho que interessa sim, né? Eu acho que tem materiais ricos, por exemplo, a gente pensar nos catálogos das exposições, é um material que permitiria para um estudioso, né, das ciências da linguagem refletir sobre, porque, por exemplo, a gente pensar no catálogo do Fernando Pessoa, quer dizer, as obras que o curador escolheu tá ali não são todas, né, de uma certa maneira, obras do Fernando Pessoa. Então, ali já tem um dizer que tem uma leitura ali, né, que eu acho que, por exemplo, o estudioso da ciência da linguagem pode parar e pensar, quer dizer, que obras estão ali? São as mais divulgadas, são as mais lidas? Eu acho que trazem questões, por exemplo, né, nesses catálogos,
pertinentes para o estudioso da ciência da linguagem. E mesmo assim, o modo como que por exemplo, o sujeito que está naquele espaço lê também o museu. Quer dizer, de repente, sei lá, pode interessar ao sujeito perceber como que o museu afeta o sujeito que vaza. Não sei. É um gesto de leitura, né? Então, de uma certa maneira, foi influenciado talvez, né, por tendo como condições de produção, né, questões políticas. Eu acho que esse curador ele lê o arquivo que ele tem à disposição de uma maneira. Então, é uma leitura feita de um arquivo maior que é, de uma certa maneira, arquivado naquele museu. Então, foi escolhido o que vai aparecer, né? E quando você escolhe uma coisa, você deixa de dizer outras coisas, né? Então, acho que você tem esses dois lados. Então, assim, acho que no museu é interessante a gente pensar isso. Talvez o que escapou a partir do que foi materializado. Então, você tem aquela leitura materializada ali. Então, uma leitura atrelada ao histórico, ao literário, né? A questão, por exemplo, da variação linguística que aparece, né? A questão das artes. Só que você tem outros dizeres também sobre a língua que talvez não sejam contemplados lá no museu, porque a língua não é só aquilo que está lá museificado, né? A língua está além das paredes do museu. A língua é aquela que está na rua, é a língua do imigrante, é a língua da pessoa que vive na favela, né? A língua do linguista. É uma língua além, né? O museu ele recebe muitas excursões de escola, né? Então tem várias programações para isso. Para mim, eu acho que é interessante, porque assim, é um outro dizer também, que não é aquele dizer que ele encontra na escola, né? Então, assim, por exemplo, eu acho que lá você cria um espaço em que o sujeito ele pode ver a língua além do que são as regras gramaticais, que é muito forte na escola ainda hoje em dia, aquela normatização do que é certo, o que é errado. Eu acho que lá você consegue perceber que tem um passado linguístico, quer dizer, as línguas que convivem aqui no Brasil, por exemplo, não é só a língua portuguesa, que tem uma história, né, de contato com línguas africanas, com línguas indígenas. Então, acho que para um sujeito que talvez não tenha pensado nunca sobre a sua língua, aquele é um espaço em que, pelo menos naqueles minutos, naquela hora que ele estiver ali, ele vai conseguir refletir sobre a sua língua, né, a língua que ele fala. Ele vai poder, de uma certa maneira, eu acho que se colocar em relação com a língua. Então, a gente pensar que tem, né, os vários totens que ele pode fazer as palavras cruzadas, por exemplo, né? Que você consegue ver a origem da língua, então às vezes ele vai se dar conta de que palavras que ele usa no dia a dia têm uma origem que ele não sabia. Então acho que lá, de uma certa maneira, para aquele sujeito comum, é um espaço de, não sei se de ampliação de um conhecimento, mas é um espaço em que outros sentidos, talvez não sabidos por ele, né, são constituídos, são formulados, eu acho, né? O sujeito ele precisa ter uma memória, né? Então acho que falar de uma história da língua é falar da memória do sujeito, porque o sujeito, assim, tem aquela coisa assim, ele fala a língua, mas não necessariamente ele sabe como que essa língua se constituiu nesse lugar, no que é hoje, né? Eu acho que é necessário um estudo, não digo assim, não é necessário para o sujeito fazer esse estudo histórico, mas eu acho que no espaço do museu é necessário você ter algo dito sobre essa história dessa língua que ele fala, porque a língua, ela é hoje dessa maneira, só que ela não era assim no começo do século passado, né, do século XX, sei lá, quando o Brasil foi descoberto, né, em 1500, né, descoberto entre aspas, assim, né, quando chegaram os portugueses aqui. Então, assim, não era essa língua portuguesa, não tinha língua portuguesa aqui. Então, é interessante para o sujeito saber como que a língua portuguesa do Brasil se tornou o que é hoje, né, assim. Então, eu acho que é um lugar em que falar de uma história da língua deve ser, né, para mim, é um ponto-chave. Arquivo, para mim é um conceito muito forte para analisar quando a gente pensa no museu. Gestos de leitura, né, que lá se tem, né, um gesto de leitura do curador, né, que não dá para desconsiderar. Quer dizer, foi o modo como ele recortou todo um arquivo que ele tinha sobre algo, né, para colocar no museu. Então, acho que arquivo, gesto de leitura, a questão do patrimônio, eu acho que é algo interessante para a gente pensar, quer dizer, que patrimônio é esse? Se o museu é um lugar em que você preserva um patrimônio, que patrimônio é esse sobre a língua né, que se preserva? Acho que talvez também pensar na questão de uma instrumentalização da língua, né, que língua é essa que se instrumentaliza? Para mim, outro que, né, me vem à mente é língua fluida e língua imaginária, né, que eu acho que está em funcionamento ali no museu, né, essa língua que é aprisionada e a língua que escapa, né, que não é prevista. Eu acho que tem também a questão assim,
Acho que no museu de discursividade você vê, né, o literário, você vê o artístico muito forte, né, o histórico ali permeando também, enquanto, né, discursividades que, de uma certa maneira, constituem um dizer sobre a língua, né? Quer dizer, eu falar sobre a língua é falar dos aspectos históricos, é falar sobre os aspectos geográficos, é falar da literatura. Quer dizer, não existe uma língua sem literatura,